Olá, meus amigos e minhas amigas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma publicação do canal Alzemiro Melo Rico. Blogueiro, criador de conteúdo para diversas redes sociais. Nessa publicação estarei falando sobre o bolsonarismo, como o bolsonarismo surgiu e, para a tristeza dos esquerdistas comunistas brasileiros, o bolsonarismo veio para ficar. Antes de eu continuar com a publicação, não esqueçam do joinha para essa e outras publicações, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações. Compartilhem essa e outras publicações com seus amigos, pois assim estará ajudando o canal a crescer e a minha luta contra o comunismo a fortalecer cada dia mais. Então vamos voltar ao assunto, E preciso voltar um pouco no tempo, Pois não tem como fazer uma publicação sobre o bolsonarismo sem voltar alguns anos atrás. Bom, muito acima do bolsonarismo está o anticomunismo. Sem o anticomunismo, o bolsonarismo não teria sentido e não existiria. O anticomunismo ele surgiu há muitos anos atrás, antes mesmo dos governos militares de 1964, porque surgiu o comunismo. O comunismo ganhou força lá com a ditadura comunista chinesa, com outros países que enfrentaram aí ditaduras comunistas, Alguns conseguiram se livrar do comunismo, outros foram destruídos pelo comunismo. E por conta do comunismo ter ganho força há muitos anos atrás, surgiu o anticomunismo. Surgiu ideias aí para combater essa ideologia que já matou aí no mundo mais de 200 milhões de pessoas. Sem contar com a pandemia que foi causada por uma ditadura comunista. E no Brasil, o anticomunismo ganhou força nos governos militares. E então, a nossa liderança anticomunista era os generais que governaram o Brasil durante 21 anos, desde 1964 até 1985. E então, a liderança anticomunista, era o militarismo, era o que os esquerdistas dizem, a ditadura militar. A partir do momento que os militares brasileiros entregaram o poder para os civis, o Brasil deixou de ter uma liderança de extrema-direita, uma liderança anticomunista, e aí depois surgiram alguns aventureiros, e em 1989, o Brasil conheceu a liderança comunista no Brasil, que se chama Luiz Inácio da Silva, vulgo Lula, que é até hoje a maior liderança comunista brasileira, e que está tentando, desde 1989, implantar o socialismo e o comunismo no Brasil. E, pelo Brasil ter essa falta de uma liderança anticomunista, o comunismo brasileiro foi aos poucos ganhando seu espaço, foi crescendo, crescendo e crescendo. E nós, anticomunistas, tivemos que se contentar com alguns líderes políticos, que estavam ali, como que eu posso dizer para vocês, não eram tão ao lado do comunismo, eram de centro, e ficamos com essas lideranças como Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso, que esse, por mais que ele já foi e hoje retomou as origens que ele defende, que é o comunismo, mas o FHC lá
quando foi ministro da Fazenda do governo Itamar Franco e depois foi presidente da República, estava mais focado à centro-esquerda do que à própria extrema-esquerda. Hoje a FHC voltou às origens, né, voltou às suas raízes, né, que é defender o comunismo brasileiro. Então passamos, sem uma liderança anticomunista, desde o fim dos governos militares, que acabou lá em 1985, quando Tancredo Neves assumiu a presidência da República. E por mais que muita gente diz que o doutor Enéas Carneiro, aquele barbudo, que concorreu a algumas eleições presidenciais e faleceu, né, alguns anos atrás, né, o Brasil ficou carente de uma liderança de extrema-direita. E essa liderança de extrema-direita surgiu aí logo após a reeleição da então presidente Dilma Rousseff, e esse líder se chama Jair Messias Bolsonaro. Mas antes mesmo do Bolsonaro adotar aí essa postura como líder anticomunista, o anticomunismo brasileiro entrou em ação em 2013 e surgiu aí os manifestos Fora Dilma naquele ano. E com a Operação Lava Jato em 2014, as coisas para o comunismo brasileiro só pioraram, se complicaram, e é assim que o Bolsonaro se fortaleceu, né, como uma liderança anticomunista, e a partir de 2015 surgiu no Brasil o bolsonarismo. E o bolsonarismo cresceu, né, mesmo antes da eleição do Bolsonaro, e após o Bolsonaro ter assumido a presidência da República, o bolsonarismo cresceu de forma, vamos dizer, assustadora para a extrema-esquerda comunista brasileira. E com a internet, né, livre, né, e com a proposta de liberdade que o Bolsonaro deu ao povo brasileiro, a extrema-esquerda comunista brasileira foi para o fundo do poço, em matéria ideológica, e o povo brasileiro conheceu mesmo o que é a extrema-direita e abandonou a extrema-esquerda comunista. Mas a pena que, por ficarmos anos sem uma verdadeira liderança anticomunista no Brasil, a extrema-esquerda comunista brasileira se fortaleceu, aparelhou o Supremo Tribunal Federal, aparelhou as universidades, aparelhou diversos órgãos públicos, né, estratégicos aí para uma ditadura comunista. E por mais que hoje somos a maioria, né, patriotas, cristãos, conservadores e principalmente anticomunistas, mas não temos, vamos dizer, tanta força assim para acabar com o comunismo no Brasil. Pois o comunismo aparelhou tudo o que pode, e por mais que hoje somos a força popular contra o comunismo, mas os comunistas brasileiros têm uma máquina pública a favor deles, e infelizmente, para acabar com o comunismo no Brasil, vamos ter que derramar muito sangue. Tanto o sangue dos anticomunistas, como o sangue dos comunistas. Então, para nos livrarmos de uma vez por todas do comunismo no Brasil, vai ter guerrilha, vai ter muita matança, vai ser muito triste essa história para o Brasil. Mas, se não fizermos isso e não tomarmos uma atitude, o comunismo vai matar muito mais gente, tanto assassinado, né, os opositores, como de fora. E por conta disso, o bolsonarismo cresceu e continua crescendo no Brasil. E o bolsonarismo ele vai ficar para sempre na história brasileira e vai continuar no Brasil por muitos anos. Posso dizer aí até mais de 100 anos que o bolsonarismo vai imperar e vai permanecer no Brasil. Por mais que surjam outras lideranças de extrema-direita, né? Pois o Bolsonaro uma hora vai morrer, né? Vai partir, né? Mas podemos afirmar com certeza que mesmo surgindo
outras lideranças de extrema-direita, o bolsonarismo veio para ficar, vai ficar e vai ser referência para outros líderes de extrema-direita que vierem e surgirem no futuro. Assim como, quando o Lula morrer, vai surgir algumas lideranças de extrema-esquerda, mas talvez mais fracas, né, não com tanta força, né, até porque hoje a extrema-esquerda, né, brasileira tem a máquina pública, tem o poder, tem o aparelhamento, mas a extrema-esquerda brasileira, né, está enfraquecida e popularmente está morta, está bem fraca mesmo. Então você, que é esquerdista comunista, você vai ter que nos engolir, né? Você vai ter que engolir o bolsonarismo, goela abaixo, e não tem o que você fazer. Ou você atura o bolsonarismo, ou surta, fica doido ou doida. E até inclusive, você esquerdista comunista, você depende dos bolsonaristas para sobreviver, né? Pois a maioria dos esquerdistas não gosta de trabalhar, vive através de benefícios sociais, como Bolsa Família, auxílio reclusão, auxílio disso e auxílio daquilo. Então você depende do bolsonarismo para sobreviver. Caso o bolsonarismo tenha um fim e muitos patriotas abandonem o Brasil, né? Você não terá mais o nosso dinheiro e vai morrer de fome. Então, portanto, engulam o bolsonarismo se vocês quiserem sobreviver e quiserem comer. Caso contrário, vocês vão morrer. Mais uma vez eu faço um convite aí para dar o seu joinha para essa e outras publicações. Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações, compartilhem essa e outras publicações com seus amigos. Mais um recado aí, bem rápido. Eu vou dar um tempo aí para algumas publicações políticas no canal. Fui aconselhado aí a fazer isso por amigos e até o meu advogado, né? Para que eu não tenha problemas aí com a ditadura comunista do Supremo Tribunal Federal, né? Através do ditador cabeludo. E vou estar trazendo aí algumas publicações diferenciadas a partir aí do próximo mês aí de fevereiro. Mas eu não vou abandonar a política, vou continuar por aqui, mas vocês vão ver aí algumas publicações diferentes. Não vão pensar que eu abandonei o patriotismo, o bolsonarismo e a direita, né? Não vão pensar isso, né? Só apenas vou dar uma desacelerada aí em algumas publicações, tá? Para que o meu canal não seja varrido da internet. Aquele abraço a todos e nos falamos nas próximas publicações.